13 Quilete Player T Academy Capítulo 7. Teste de classificação. 2. Autor: Salve as pessoas Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Monstros sairão em 30 segundos. Lide com eles como quiser. A voz indiferente do professor Ronan chegou aos meus ouvidos. De repente, fomos jogados em uma dimensão branca com nada além de uma maleta cheia de armas para realizar um teste abruptamente. A maioria dos alunos da quinta e sexta série provavelmente pegaria uma arma aleatória sem sequer pensar duas vezes, mas era altamente provável que essa arma fosse uma espada. Isso foi o mesmo para mim no teste de classificação da última iteração, e aproximadamente 70% dos alunos do departamento de cavaleiros tenderam a escolher uma espada. Afinal, espadas eram legais, certo? Vamos ver eu, no entanto, desta vez peguei uma lança sem hesitação, porque essa foi a arma que mais usei na iteração anterior. Na verdade, a razão pela qual escolhi a lança antes foi bem simples. Dizem que são necessários 100 dias para dominar uma lança, 1000 dias para dominar uma lâmina e 10.000 dias para dominar uma espada, certo? Lembrei-me de ter lido em um romance Wuxia que 100 dias eram suficientes para ser proficiente no uso de uma lança, enquanto uma espada exigia 10.000 dias. Não é como se eu não tivesse tentado usar uma espada, mas na verdade foi bem difícil de usar. 5, 4, 3. Quando tirei uma lança do estojo da arma, uma nova lança apareceu dentro. Este era um elemento que não estava incluído no jogo, mas era lá de Josephine sendo atenciosa caso uma arma quebrasse. 2. 1. Após uma breve pausa, monstros começaram a aparecer à distância como um holograma. Aparecendo estavam 3 bestas demoníacas de grau 5 que pareciam pequenos cães de caça com grandes presas. Mesmo que eu achasse que 3 monstros de grau 5 eram um pouco demais contra um novato, esperava-se que um guardião derrotasse pelo menos um monstro que estava logo acima de seu grau designado. Por exemplo, um cavaleiro de grau 5 deveria ser capaz de derrotar uma besta demoníaca de grau 4, e também deveria ser capaz de lidar com 3 monstros do mesmo grau, mesmo que demorassem algum tempo. Minha classificação avaliada foi de grau 6, então de acordo com o bom senso, seria ótimo se eu pudesse derrotar um daqueles short-ons de grau 5 e muito menos 3, mas... KRRR. Já matei esses caras muitas vezes. Cerca de 40 metros de distância. Que legal. Depois de calcular a distância entre mim e os cães baixos, gentilmente joguei uma lança. Tung. Desenhando uma parábola em seu caminho, a lança perfurou com precisão a cabeça de um dos monstros. Graças aos milhares e dezenas de milhares de experiências, o dardo perfurou com precisão o seu alvo. KRRNG. O cão de caça curto morto pela lança repentina estava desaparecendo na névoa, e o monstro assustado ao lado daquele cara foi o próximo a morrer. KRRR. A fera restante saiu do chão e avançou. Como um mestre proficiente em lanças, calculei imediatamente nossa distância, seu caminho e tempo. 15 metros. Não haveria problema em lidar com isso com uma lança, mas eu queria experimentar a magia rúnica. Reunindo mana na ponta do dedo, escrevi uma carta no ar. Traço que nas a letra rúnica que significa fogo foi gravada no ar e foi seguida por uma chama abrasadora. Waruk. KRRNG. O cão baixinho jogou o corpo para o lado e evitou as chamas que se aproximavam, pois o fogo acabou queimando apenas o solo pobre. Droga. Não havia mana suficiente. A velocidade também foi um problema. Era um problema de longa data, mas a magia rúnica não era uma boa magia para usar por si só. Bem, as coisas poderiam ser diferentes se minha classificação de mana aumentasse. Uau! Depois de correr, o cão de caça atacou para rasgar minha garganta, mas seu movimento era linear demais. Calculando a trajetória, endireitei a lança no local onde ela pousaria. Uau! O grito baixo no meio do salto chegou tarde demais. Abóbora. Deixando para trás o cão de caça curto que saltou para a ponta da lança para morrer, calculei quanto tempo demorou. Levei cerca de 12 segundos para lidar com as feras demoníacas de grau 5.
Mesmo que isso só fosse possível graças às lanças aparecendo constantemente, ainda era relativamente rápido. Até onde posso ir desta vez? Embora eu tenha falhado na última iteração porque não consegui matar os cães curtos, desta vez foi diferente. O teste de classificação deve ter bestas demoníacas e espíritos demoníacos aparecendo em ordem crescente de suas notas, e deve haver preparação até o grau 3. Eu estava esperando a próxima onda se apressar e aparecer, mas por algum motivo, estava demorando muito, embora fosse muito rápido no jogo. Está quebrado. Mesmo depois de esperar alguns minutos, os monstros do grau 4 não apareceram. Em vez de KRRNG, KRRRRNNNG. Uau, au. Monstros de grau 5 apareceram novamente. Isso foi seriamente quebrado. O professor Ronan não tinha grandes expectativas em relação à parcela alocada de alunos. Ele distraidamente seguiu as configurações de Lady Josephine para invocar monstros e deixá-los lutar. Enquanto olhava para os estudantes lutando contra os monstros, ele estalou a língua. Tchau. O que eles podem fazer se não conseguem nem matar isso? Ver aquelas crianças que não conseguiam lidar facilmente com 3 monstros do 5º ano fez suspirar profundamente. Nos meus dias. Ele relembrou em suas memórias como ele lidou com aqueles monstros de grau 5 em apenas 1 minuto e 22 segundos. Mesmo que ele fosse um mago de grau 3 naquela época, esse grupo de estudantes ainda era horrível. Quack. Me ajude. Embora alguns dos alunos devessem ser capazes de lidar facilmente com monstros da 5ª série, eles ainda não conseguiam fazê-lo repetidas vezes. Mesmo aqueles que poderiam lutar contra eles estavam demorando para derrotar os 3. Os alunos do 5º ano são assim, então não há necessidade nem de olhar para o 6º ano. Enquanto pensava nisso, o professor Ronan voltou-se para os alunos da 6ª série que estavam bem no final das bolas de cristal. A julgar pela forma como todas as telas estavam desligadas, parecia que todos já haviam sido derrotados. Patético. NN? Foi quando ele viu um estudante sentado sobre um estojo de arma em uma sala branca. Corin Locke, 6ª série é uma pedra sem talento, que nem sequer seria capaz de servir de trampolim para as joias da academia, bocejava enquanto se apoiava em uma lança. O que? Como ele ainda não morreu? Muito menos os outros alunos da 6ª série. 30% dos alunos da 5ª série já haviam sido derrotados pelos cães curtos. Porque aquele aluno parecia tão normal. Ele já se livrou dos 3 cães curtos. Não tem jeito. Mesmo os alunos do 5º ano não foram capazes de lidar com isso, então como um aluno do 6º ano já teria derrotado esses monstros? Mais do que tudo, foi rápido demais em comparação com os alunos da 5ª série. Deve ser um erro. Pensando que deveria ter havido um problema ao invocar os monstros, ele presumiu que fosse por causa de um bug. Depois de invocar as feras demoníacas do 5º ano em seu quarto, o professor Ronan voltou-se para as telas dos outros alunos. Ele olhou distraidamente através dos cristais e finalmente encontrou uma pessoa que conseguiu derrotar os monstros. 7 minutos e 20 segundos, hein? Foi um disco patético. Embora todos os alunos pelos quais ele era responsável estivessem na 5ª e 6ª série, 7 minutos ainda eram horríveis. Olhando para o professor Fermac, que estava encarregado dos alunos da 3ª série ao lado dele, todos pareciam estar derrotando os monstros em 2 a 3 minutos. Lentamente, mas com segurança. Alguns deles estavam lidando com sucesso com os monstros da 5ª série, mas foi quando o professor Ronan se virou para o lado e duvidou novamente. NNN? Dentro da tela, Corin ainda estava sentado no estojo da arma. Havia algumas lanças retiradas do estojo que rolavam no chão, mas foi isso. O que está acontecendo? O que é? O professor Amaneishi se aproximou com sua típica voz obstinada. Ele às vezes era chamado de instrutor em vez de professor e era respeitado por outros professores, então até mesmo o professor Ronan tinha que ter cuidado na frente dele. Não é nada demais, mas... isso parece quebrado. Quebrado. Isso não pode ser. A magia de teste de Lady Josephine nunca criou um erro nos últimos 20 anos. Veja, as feras demoníacas não estão sendo convocadas para esta sala específica. Isso não pode ser. O velho Aman observou os cristais. Depois de examinar imediatamente a tela com sua visão refinada, ele encontrou Corin no canto da tela, sentado sozinho e indiferente. Classificação 6 em mana. Corin Locke.
surpreso que ele ainda não tenha saído. Certo. Esse cara que já deveria ter desistido ainda está sentado aqui. Tenho certeza que as feras demoníacas não estão sendo convocadas. Você viu isso? HMM. Você viu os monstros não sendo convocados, professor? Não, mas... Não há necessidade, não é? Ele estava no sexto ano. O sexto ano Emana provavelmente teria dificuldade até mesmo para ser empregado como guarda da cidade. Não fazia sentido para um aluno como aquele lidar com feras demoníacas do quinto ano e, além disso, derrotá-las em cerca de 10 segundos enquanto o professor Ronan olhava para outro lugar era impossível. Mas isso significava que ele não viu. O velho homem imediatamente olhou para ele com um olhar penetrante. Então o professor Ronan rapidamente deu um passo para trás. Ah, tudo bem. Vou dar uma olhada clara nisso desta vez. Deve ser um burro, então vou invocá-lo novamente. Assim, Corin teve que fazer um terceiro teste contra um grupo de cães curtos. O que é isso? Isso é de propósito. Corin murmurou dentro da tela antes de levantar 3 lanças e jogá-las uma por uma para perfurar cada um dos cães curtos. 7,3 segundos. O professor Ronan duvidou de seus olhos. Agitado, ele caminhou até o professor Fermac, que estava ao lado dele verificando seu próprio grupo de 20 alunos da terceira série. Ei, professor Fermac. E aí? Algo errado? Seus alunos já estão na terceira série, bestas demoníacas. Bem, basicamente. Professor Ronan perguntou a ele após uma ligeira hesitação. Quem foi o mais rápido no seu grupo de alunos? HMM. Eu não contei, mas esse aluno aqui chamado Jaeger demorou cerca de 3 minutos e meio. Ah, eu entendo. Por que você perguntou isso? Nada demais. O professor Ronan voltou a observar seus cristais inexpressivamente. O que estou fazendo? Preciso invocar a besta demoníaca de grau 4. Corin Lorque parecia ser discente no lançamento do dardo. Ele desconsiderou isso pensando que devia pertencer a uma família de caçadores ou algo assim, mas mesmo assim se concentrou na tela de Corin Lorque. A próxima besta demoníaca foi um Mateboar. Era uma fera irritante de se lidar, que enrolava o corpo e rolava na velocidade máxima. Desta vez, apenas um monstro foi convocado, ao contrário dos monstros de grau 5, e isso por sua vez mostrou quão exponencialmente perigoso esse monstro era. Quack. 3,7 segundos. Ronan esfregou os olhos várias vezes. Ele até usou o feitiço Return of Memories para lembrar como Corin Lorque matou o javali em um instante. Ele evitou o javali, que rolava a toda velocidade, como um toureiro, e tropeçou nele apontando a lança em tempo hábil para arremessá-lo no ar. E assim que o corpo do javali se endireitou no ar, ele recebeu uma lança no estômago e caiu no chão. Foi uma caçada notável feita apenas com técnica e um pouco de força. Embora o professor Ronan tendesse a desprezar aqueles que lutavam com seus próprios corpos, nem mesmo ele podia deixar de admirar o quão primorosamente isso era feito. Uaraque. Isso é injusto. Ele também não pôde deixar de comparar isso com os outros alunos que não conseguiram superar o monstro difícil. Até agora, havia apenas 4 alunos que passaram no teste da besta demoníaca da quarta série. O próximo foi o monstro de grau 3, o Bear. Era uma fera demoníaca de classificação média que era amplamente considerada uma grande ameaça por causa de seu corpo grande e forte aderência. Não será fácil desta vez. Os ursos coruja tinham uma pele grossa que era difícil de penetrar, e ser atingido por suas garras grossas derrubaria os cavaleiros, independentemente de sua barreira de aura. Kia. Quack. Na verdade, um dos estudantes já havia sido morto instantaneamente pelo urso coruja. Ele tentou bloquear o ataque com seu escudo, mas o escudo acabou quebrando, e o impacto causado foi tão forte que ele foi considerado incapaz de continuar. No entanto, Corin era diferente. Quá! Sem tentar evitar o movimento da pata frontal do urso, ele abaixou a cabeça para evitar o ataque e enfiou a lança na axila. E sem ficar ganancioso por mais, Corin imediatamente começou a recuar e balançou a lança para atingir a cabeça do urso coruja enquanto imediatamente caía para trás. Traço que seus dedos deixaram um rastro no ar. A carta criada com mana rapidamente se transformou em uma bola de éter que atacou o urso coruja. Magia rúnica.
O grito do professor Ronan atraiu os olhos dos professores ao redor e o professor Fermac mostrou uma reação especialmente maior ao brilhar intensamente em seus olhos. A magia rúnica era aquela que tinha um limite e uma fraqueza claros. Era um sistema de magia tão antigo que apenas os estudiosos dariam uma olhada ao se tornarem professores. Então era compreensível que o professor Ronan ficasse surpreso. Ignorando seu próprio corpo que estava em chamas, o urso coruja saltou sobre sua presa. Devido à quantidade terrivelmente baixa de mana, a magia lançada em um instante foi incapaz de mostrar um resultado surpreendente. No entanto, a fumaça criada por seu pelo em chamas foi suficiente para cobrir sua visão. No final, o urso coruja não conseguiu diferenciar entre a fumaça preta e a ponta da lança que entrava como um pequeno ponto e, quack. Foi isso que decidiu o vencedor. Corin foi o único sobrevivente do teste da terceira série entre os alunos do professor Ronan. Nesse ponto, ele não pôde deixar de admitir que esse aluno definitivamente não era alguém que deveria continuar na sexta série. Azar, só até o terceiro ano para o teste da besta demoníaca. Ele seria capaz de derrotar uma fera demoníaca de grau 2 também. Embora o professor Ronan estivesse cético, ele não podia desconsiderar a possibilidade. Contanto que ele não cometa grandes erros no teste do espírito demoníaco, ele facilmente subirá para a quarta série. Na prova de avaliação de início do semestre, o menor resultado foi utilizado como classificação estimada. Se ele não conseguisse derrotar um espírito demoníaco de grau 4, então ele seria estimado como sendo de grau 4, mesmo que derrotasse uma besta demoníaca de grau 3. Querendo saber o quão proficiente esse aluno chamado Corin seria em uma luta contra um espírito demoníaco, Ronan convocou um espírito demoníaco de grau 5. Essa magia rúnica por si só deveria ser suficiente para derrotar facilmente um espírito demoníaco de grau 5. Ele presumiu que seria fácil para ele alcançar pelo menos a quarta série e se concentrou na tela de Corin, mas Corin Lorque não fez nada. E depois de um tempo, desisto. O teste de classificação terminou. A estimativa das classificações e a organização dos dados foram concluídas. Os registros agora serão reunidos, vírgula. Aluno número 7 sublinhado. Roco Roco. Aluno número sublinhado 14 sublinhado. Verdique Runlo. Aluno número sublinhado 19. Corin Lorque. Classificação da aura, baixa, 680. Classificação de mana, muito baixo, 120. Especialidades, nada, 0. Nota geral, sexta série teste do espírito demoníaco grau 5. Fantasma, perda espírito demoníaco grau 4. Exurite, desqualificado espírito demoníaco grau 3. Bansei, desqualificado teste da besta demoníaca grau 5. Cancurto, 7,3 segundos. Novo recorde, besta demoníaca grau 4. Mateboar, 3,7 segundos. Novo recorde, besta demoníaca grau 3. Urso coruja, 11 segundos. Novo recorde. Nota geral final, Cavaleiro grau 5. Envio concluído. Os registros do teste agora serão descartados para privacidade e proteção de informações. Equilete Player de Academy capítulo 8. Teste de classificação, 3. Pode parecer que estou me gabando quando digo isso, mas já uso uma lança há algum tempo na iteração anterior. Apunhalar os pontos fracos de um monstro não era nada difícil. O importante foi que foi muito mais fácil mover meu corpo em comparação com a iteração anterior. Meu poder, resistência e visão eram incomparavelmente maiores do que eu tinha no início da iteração anterior. Foi graças ao segundo aspecto do preceito, eu não percebo espíritos, que ampliou minha força contra oponentes físicos. Os próximos são os espíritos demoníacos, hein? Foi a mesma restrição que o homem teve na iteração anterior. Tive que verificar se estava funcionando corretamente. O teste de espírito demoníaco de grau 5 começará agora. Algo deve ter sido convocado imediatamente após a voz impassível do professor Ronan, mas não consegui ver nem ouvir nada. Está indo como esperado até agora. Em primeiro lugar, fiquei infeliz ao ver corpos astrais. Não importa o quanto eu aumentei minhas estatísticas enquanto seguia Park Siu, minha capacidade de ver corpos astrais simplesmente não melhorou. Eu só podia sentir vagamente a presença deles. Naquele jogo popular referindo-se ao StarCraft que todo mundo joga na Coreia,
O terreno fica embaçado sempre que há unidades invisíveis passando, certo? Isso foi exatamente o que senti para mim. No entanto, eu não conseguia mais ver aquela pós-imagem. Qualquer um geralmente sentia um calafrio ou ficava assustado quando estava perto de um corpo astral, mas eu não conseguia sentir nada. A seguir foi a batalha. Sentado imóvel, esperei indefeso que o espírito demoníaco se aproximasse de mim. 1 minuto. Embora eu não tivesse certeza de quão rápido o espírito demoníaco era, 1 minuto teria sido suficiente para ele se aproximar de mim. E provavelmente teria feito algo comigo. Poderia ter usado o Liefdrein que os espíritos demoníacos mais amavam ou algo como Soul Cruiser. Bem, um espírito demoníaco de baixo grau pode não ter tais habilidades, mas a questão é que algo já deveria ter acontecido há muito tempo. Está funcionando. Por causa da regra da cognição mútua, o espírito demoníaco não poderia interferir comigo porque, em primeiro lugar, eu não conseguia percebê-lo. Isso me deu certeza. Espíritos demoníacos não seriam capazes de me tocar, não importa quão fortes fossem. Até mesmo um espírito de grau único seria impotente. A restrição do preceito estava funcionando perfeitamente. Bom, verifiquei tudo o que precisava ser verificado, então era hora de se apressar e sair desse teste. Não havia razão para que o professor Ronan soubesse que eu não conseguia perceber espíritos demoníacos, muito menos que eles não conseguiam nem me tocar. É claro que o professor Ronan nem ousaria imaginar que seria impossível perceber espíritos demoníacos, mas outros poderiam ser diferentes. Desisto. Depois de um tempo, pude ver uma expressão enrugada no rosto do professor Ronan. O velho Amã estava observando os cristais com o professor Ronan desde que teve uma pergunta. Esse cara é uma joia. Essa foi a impressão que ele teve de Corin. Suas habilidades especializadas na caça de cães curtos, sua postura e a precisão precisa de seus dardos eram notáveis, sem espaço para a feedback negativo. Esse não foi o fim. Sua habilidade de matar instantaneamente o javali e o urso coruja foi surpreendente. Mesmo entre os cavaleiros de alto nível, era difícil encontrar cavaleiros que fossem capazes de mostrar tal habilidade em uma luta real. Estranho que ele tenha perdido contra os espíritos demoníacos, mas havia algo que ele tinha em mente. Mesmo Amã não conseguia imaginar um guardião que não pudesse perceber os espíritos, mas seu palpite estava um tanto correto. No final, Corin recebeu o título de Cavaleiro de Grau 5, mas isso não era motivo para se estressar. Uma potência em seu nível estava fadada a realizar muitas coisas, e com elas ele inevitavelmente iria para o topo. Ou, parece que meus últimos anos serão emocionantes. Quão alto ele iria? O velho Amã soltou uma gargalhada ao encontrar inesperadamente uma estrela em ascensão escondida. Alicia sentiu como se estivesse sufocando até a morte enquanto esperava que seus colegas concluíssem os testes. Alicia Arden classificação da aura, médio superior, 6.800. Classificação de mana, médio inferior, 1.300. Especialidade, Olhos da Fronteira nota geral, nota 2 nota final. Cavaleiro grau 2. Suas estatísticas estavam definitivamente no espectro superior entre os cavaleiros, e ela era uma criança abençoada e talentosa desde o seu nascimento. No entanto, os colegas que estavam ao lado dela estavam em um nível semelhante, se não superior ao dela. Nenhum deles era comum. Hugo. Por que ninguém está dizendo nada? Não consigo nem ouvi-los respirar. Todos os outros estavam fazendo o teste, então eles eram as únicas pessoas, exceto os professores, e ainda assim nenhum deles estava interessado em outras pessoas. Isso era pelo menos o triplo do constrangimento que existia no início do ano nas academias normais que ela frequentava. Havia uma garota druida mantendo uma postura ginástica bizarra durante a meditação, um menino sombrio vestindo uma túnica preta acariciando uma boneca enlameada, e um ex-mercenário pendurando 5 lâminas brilhantes no ar enquanto respirava como uma fera. Apavorante. Porque todo mundo é tão bizarro. Eles têm realmente a mesma idade que eu? Alicia frequentava uma academia normal até o ensino médio. Se seu avô não tivesse feito um comentário senil de repente como, vamos fazer de Alicia uma candidata sucessora também, ela definitivamente não teria vindo para uma academia tão sinistra. Cherry, Nobu, Tofre. Estou com saudade de vocês. O mais assustador de tudo era a garota que literalmente não fazia nada naquela atmosfera sufocante e pesada. Ao contrário de sua aparência, que sugeria que ela era do Oriente,
Ela usava roupas de freira com correntes que a restringiam ainda por cima. As correntes não estavam selando suas juntas e parecia que não estavam ali para restringir seus movimentos. Havia mais. Dezenas de talismãs amarelos estavam enrolados nessas correntes. Ela parecia extremamente ameaçadora. A cor do cabelo da freira acorrentada também era estranha. O exterior era preto e ainda assim o interior estava manchado de vermelho escuro. Ela pintou o cabelo. Parecia natural demais para ser cabelo tingido e Alicia estava olhando para ele com curiosidade quando os olhos vermelhos penetrantes de repente se voltaram para ela. Ao encontrar aqueles olhos profundos que pareciam levar ao abismo sem fim, Alicia sentiu um arrepio na espinha. Isso é perigoso. Temos um carnívoro numa jaula de herbívoros. Existe um predador assustador. Benfeitor. Você está aí? Por favor, salve-me mais uma vez. Enquanto tocava o cinto amarrado em seu uniforme de artes marciais, Alicia orou para alguém que estaria longe demais para ouvi-la. No final, recebi o título de Cavaleiro de Grau 5 do professor Ronan. Ele fez uma carranca profunda quando me viu, que havia desistido do teste de espírito demoníaco de grau 5 depois de derrotar uma besta demoníaca de grau 3, mas não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. O professor Ronan constantemente olhava para mim como se estivesse descontente por eu ter perdido o teste de espírito demoníaco de grau 5, mas mesmo assim, a nota mais alta que consegui depois de não derrotar um espírito demoníaco de grau 5 foi o grau 5. Eu estava saindo depois de atualizar minhas carteiras de estudante para cavaleiro da quinta série e encontrei alunos conversando entre si. Ei, que nota você tirou? Quarta série. Eu estraguei tudo. E você? Grau 3. Uau. Então você matou um urso coruja e uma bansei. Olhe para eles. Eles são da quinta série. Como você consegue a quinta série? Após o teste de notas de Lady Josephine, recebemos nossas notas dos professores responsáveis e nos alinhamos de acordo com as notas dadas. Havia apenas 30 alunos em frente à placa da quinta série onde eu estava. Na frente do quadro da terceira série estavam cerca de 20 pessoas, o que significava que havia aproximadamente 350 alunos que obtiveram a quarta série. A maioria dos alunos da terceira série não conseguia esconder seus olhares arrogantes. Quem mais se destacou foi um estudante com cara de delinquente, cabelo curtíssimo e uma tatuagem impressionante na nuca. Ou era alguém que eu conhecia. Jaeger Inspeter. Ele era um grau 3 e sua especialidade era algo como destruição acumulada, onde você constrói energia internamente ao acertar ataques e explodi-la de uma só vez. Era uma especialidade que nem conseguimos ver no jogo porque ele rapidamente se tornou irrelevante, mas agora que este era o mundo real, deveria ser possível dar uma olhada em suas habilidades já que estaremos treinando na mesma classe. Seu papel em Heroic Legends of Aran estava brigando com o jogador no início da história, apenas para ser esmagado em um instante. Ele preferia uma armadura pesada e uma massa, e tinha uma tatuagem no pescoço. Além disso, sua mãe é tatuadora. Como eu sabia disso, você pode perguntar. Foi porque há 3 anos seus pais e sua irmã mais nova vieram para a academia quando ele desapareceu no primeiro semestre. Eles usaram seu próprio dinheiro para tentar encontrar Jaeger e aquela cena deixou uma grande impressão em mim naquela época. Ele foi uma das pessoas que Park Seo matou por irritá-lo. Aquele maldito psicopata da Sidra. Embora Jaeger tivesse um pouco de atitude, ele definitivamente não era um pecador grande o suficiente que merecesse morrer. Ele era um típico delinquente e um racista demi-humano, mas não era um grande valentão e estava apenas nos momentos difíceis e imparáveis de sua juventude. Ele era apenas um garoto jovem e imaturo comparado aos terríveis delinquentes cujas vidas eram uma série de agressões sexuais e roubos. Ele tinha alguma habilidade e era um cavaleiro de grau 3. Desprezar os colegas que tinham um grau inferior e sentir-se superior era bastante comum em sua idade. Esses são os dias, você sabe. Olhar. Eles são da quinta série. Uau, como você consegue isso? Então algumas pessoas perdem para cães de caça e fantasmas, hein? Jaeger não foi o único com tal atitude e a maioria dos estudantes eram iguais. Sempre houve bem no fundo. Os alunos da quarta série, que eram a maioria dos alunos, enviaram olhares condescendentes para os alunos da quinta série, enquanto os alunos da quinta série que estavam no fundo baixaram a cabeça de vergonha e frustração.
Eles chegariam pelo menos à quarta série antes da formatura e isso já era considerado muito bom lá fora. Mesmo que pudessem ser tratados como lixo aqui, eles ainda eram super-humanos lá fora. De qualquer forma, nenhum deles morreria de fome, independentemente do que fizessem. Mas, como esperado das crianças que ainda não tinham sofrido com a crise do desemprego, a sua percepção do seu futuro era muito optimista. Mas bem, é assim que as crianças deveriam ser. Seria ótimo se o seu constrangimento e frustração atuasse como um catalisador positivo para o seu crescimento, mas Lark também está aqui. Óculos e sardas típicos de nerd. Até aí era normal, mas o livro de feitiços de caveira em suas mãos era definitivamente um sinal revelador de que ele era um paciente chúnibre ou severo. A razão pela qual ele morreu foi porque ele incriminou a mim e a Sil depois de ceder ao seu complexo de inferioridade. Eu estava me perguntando se deveria gentilmente deixá-lo participar do método esclarecedor da Rússia soviética quando o microfone começou a tocar no palco. Havia um homem testando o microfone e a magia de amplificação de voz. Bom dia, calouros. Eu sou o presidente, Eril Kazar. Deixe-me ser breve. Não havia sinal dele exibindo sua autoridade em sua voz composta e no olhar inexpressivo em seu rosto. Ele era respeitoso e digno. Ele parecia jovem, mas havia uma camada subjacente de compostura que tornava difícil discernir sua idade. Presidente da Academia Merkava, Eril Kazar. O ajudante e espectador mais forte da missão principal. Realmente já fazia muito tempo. Nesta academia você aprenderá as técnicas mais intensas e perigosas do mundo. Alguns de vocês já podem ser fortes e alguns de vocês podem não ser tão fortes. Não posso garantir que todos alcançarão seus objetivos. Os alunos criaram um alvoroço em resposta às palavras do presidente. No entanto, desejo que todos aqui descubram o rumo correto de suas vidas. Nosso trabalho é ajudá-lo a dar esse primeiro passo. A partir da segunda etapa, caberá a você. É isso de mim. Espero que você tenha um dia maravilhoso. Com isso, o presidente saiu do palco. Houve um pequeno intervalo após o discurso do presidente, que os calouros aproveitaram para se conhecerem. Eu sou um cavaleiro de grau 3, Jaeger Inspeter. Você vê, entre os calouros havia um cara que exibia sua nota e se gabava. Bem como um nerd sombrio folheando as páginas de um livro de feitiços no canto. Na iteração anterior, eu não tinha quase nenhum amigo por causa daquele maldito parque, porque fui obrigado a ficar ao lado dele o dia todo. Nossa! Pensar em como havia um desejo oculto por trás de tudo isso me deu arrepios. Eu estava olhando ao redor para verificar se as crianças que morreram de parque estavam bem ou não, e vi Jaeger puxando conversa com Lark. Ei, em que série você está? Hein? Lark ficou perturbado com a conversa repentina e fechou lentamente o livro de feitiços. Pensando bem, lembrei-me de como Jaeger brigou com alunos da quinta série no primeiro dia. Quinta série. Quinta série. Então você é um fraco. Jaeger fez um comentário condescendente enquanto Lark tremia na frente do delinquente tatuado. Oh, parecia que eu estava de volta à adolescência. Tal imaturidade. Foi revigorante. Você falhou em matar o fantasma. Suponho que você poderia ter ficado assustado porque alguns deles parecem mesmo alunos do terceiro ano. Ah! Espere, você morreu para os cães curtos e não para o fantasma. Sério? Uau! Eu estava observando com uma expressão intrigada, mas Lark cerrou o punho e pareceu bastante chateado. Ele não foi o único. O pequeno grupo de alunos que obteve nota 5 no teste ficou envergonhado com suas classificações, que eram mais fáceis de contar de baixo para cima. Quer saber, eu matei aqueles cães fracos e curtos em cerca de 3 minutos. Olá, amigos. De repente, passei meus braços em volta deles. Nenhum deles me notou até que eu os toquei. O quê? Os dois reviraram os olhos surpresos com a minha abordagem repentina. O que eu deveria fazer com esses adolescentes? Quem é você? Lark deu um passo para trás depois de ver meu rosto. Não ficou claro se ele ficou surpreso com meu susto ou com minha aparência. Essa tatuagem parece muito doentia. Hein? Parece legal. Quem fez isso deve ser muito bom nisso. Sim. Certo. Elogiei a tatuagem e elogiei quem a fez, que muito provavelmente foi sua mãe. Ele não esperava que eu soubesse sobre o tatuador, então deve ter soado como um elogio genuíno para ele.
Além disso, sua tatuagem não estava lá apenas para exibição. Aquela coisa na sua nuca é o símbolo do seu tipo sanguíneo, certo? Para receber uma transfusão de sangue o mais rápido possível quando você se machucar, certo? Droga, você está preparado. Ok, certo. A razão pela qual eu sabia disso foi porque já havia conversado com os pais de Jaeger antes. Como Park e eu fomos os últimos a ver Jaeger, fomos convocados algumas vezes. A tatuagem de Jaeger era a prova da preocupação de seus pais com o filho que estava ingressando na academia de guardiões. Park Seo, aquele maldito psicopata. Agindo como se nada tivesse acontecido na frente dos pais de Jaeger. Na verdade, foi isso que minha mãe fez por mim. Ela é mais uma especialista em trabalho de linha, mas fez isso à moda antiga para mim. Isso parece excelente. Você tem mais? Sim. Eu fiz um no meu braço. É o símbolo da Academia Mercarve e tem uma carruagem voando pelo céu. Puxando as mangas, Jaeger se gabou de sua tatuagem. Como ele disse, havia uma carruagem e um céu atrás dela, que era o símbolo da Academia Mercarva, impresso em seu braço direito. Depois disso, acabei de ouvir Jaeger falar animadamente sobre si mesmo. Embora eu realmente não conhecesse termos técnicos como Linear Key ou Usual, o que eu sabia era que você só precisava dar acenos energéticos para ser um ótimo ouvinte. Eu sou Corin Luke. Jaeger Inspeter. Ele descobriu qual era minha nota durante a conversa, mas diferentemente do que fez com Lark, ele nem mencionou isso. As pessoas geralmente não se importavam em falar mal de alguém de quem tinham uma boa impressão. Por causa disso, ele não continuou brigando contra Lark, que estava no mesmo grau que eu. Isso deveria ter deixado uma primeira impressão positiva. Esse cara, Kotovia, se bem me lembro. Sua especialidade era memorizar. Ele seria de grande ajuda. L. Foi o caminho para eu acessar o Grimório, o livro de habilidades gratuito. Alicia tinha baixa autoestima e não conseguia expressar sua opinião. Foi por isso que, apesar de sua força, ela ficou tímida diante de seus impressionantes colegas e não conseguia falar com eles. Ela estava exausta e assediada pelas pessoas de sua casa que apoiavam sua irmã mais velha. Como pode alguém como você estar na mesma posição que Ladirnia? Por ser filha legítima do atual chefe da família, Gerard Arden, e filha de uma concubina, ela tinha o coração fraco desde tenra idade. Ela sempre foi comparada ao irmão inteligente, assediada e ridicularizada. Ela era jovem da casa, mas não havia peso por trás desse título. Quinta série. Então você é um fraco. Ah, ele parece um delinquente. Ele até tem uma tatuagem. Sentindo que seu trepite estava voltando, Alicia se forçou a virar a cabeça para longe dele. Era porque havia muitas pessoas na casa que tinham tatuagens. Ela pensou que não haveria ninguém salvando aquele pobre menino, como aconteceu com ela. Essa tatuagem parece muito doentia. Hein? Foi quando outro garoto apareceu. O colega chamado Corin Luke, que foi designado como um mero cavaleiro de grau 5, abordou Jaeger, de aparência delinquente, sem qualquer hesitação. Ele elogiou suas tatuagens, acenou com a cabeça profundamente e conduziu habilmente a conversa com Jaeger. Todos que assistiam sabiam que Corin interveio para ajudar seu colega a não ser assediado. Ponto incrível. Ele não confiou na força nem tentou falar mal ou criticar o adversário. O menino se livrou da semente do assédio de uma maneira muito hábil. Mesmo que ele próprio também estivesse no quinto ano, e mesmo que devesse saber que poderia ter se tornado o próximo alvo, ele ainda se destacou por seus colegas. Hoje deve ter sido o primeiro dia em que se conheceram. Ele nunca tinha falado com Lark antes. Embora ele não recebesse nada em troca, ele deu um passo à frente mesmo assim. Aquele garoto chamado Corin até transmitia uma sensação de dignidade e experiência. Que pessoa legal. Mostrar uma gentileza não calculista que dá uma boa impressão. Foi apenas uma coincidência que ele a lembrasse do benfeitor que ela conheceu na floresta. E que Let's Player de Academy capítulo 9? Corin Luke, 1. A maioria das instalações da Academia Mercarva estavam disponíveis gratuitamente. A cafeteria estudantil era mais barata do que os restaurantes de fast food do lado de fora e, embora houvesse níveis diferentes para o dormitório, eles não cobravam nenhum dinheiro. Como os estudantes às vezes eram enviados para missões perigosas sob o nome de experiência profissional, a academia dava o máximo apoio para todo o resto. As salas de treinamento eram uma delas.
Nesta academia onde os alunos tinham muito tempo livre, a sala de treinamento aberta a todos os alunos era a instalação mais recomendada de todo o campus. Existia um quarto. Sim, aí. Calouro. A equipe da recepção inclinou a cabeça depois de ver minha carteira de estudante. Era compreensível que ele ficasse confuso porque seria raro ver um calouro chegar à sala de treinamento no primeiro dia de admissão. Afinal, era estranho que os calouros soubessem da sala de treinamento. Qual o tamanho que você gostaria? Por favor, faça X ele. Existe alguma arma que você gostaria de pegar emprestada? Você tem uma lança. Seria ótimo se tivesse cerca de 2 metros. Então o normal. Há todos os tipos de armas no container de armas, então sinta-se à vontade para pegá-las como desejar. Você também tem um corpo elementar. Um corpo elementar. Nós fazemos, mas... A equipe inclinou a cabeça. Ele parecia curioso sobre como eu soube disso, mas havia outro pensamento misturado em seu olhar. Foi o pensamento de que não teria sentido mesmo se eu aceitasse. Depois de vestir uma roupa mais confortável, peguei uma lança e entrei, sendo recebido por uma academia maior que a maioria dos estádios. Kang. Waruk, Kwang. Esperando por mim lá dentro havia todos os tipos de ruídos selvagens feitos pelos próprios estudantes que treinavam. As salas de treinamento pareciam uma quadra de tênis onde cada aluno poderia treinar em suas próprias salas. Estava totalmente aberto e dividido apenas por vidraças. Claro, não havia quartos suficientes para todos os alunos da academia usarem, então você tinha que ser rápido em horários movimentados como fim de semana. Em outras palavras, considerando quão turbulenta a academia estava devido à recente adição de calouros, agora era a única chance de usar sozinho um quarto tão luxuoso. Tentei balançar a lança de treinamento, que era relativamente afiada. Na iteração anterior, eu costumava balançar uma lança a todos os dias. Parecia que eu era inesperadamente muito talentoso no uso de lanças. Você começou tarde demais e deve treinar mais para compensar. Eu só aprendi a lidar com a lança depois que Park me apresentou um mestre oficial, mas isso já era muito tarde. Acordar. Hora de trabalhar. Colocando no chão o pequeno ovo que recebi da recepção da frente, bati algumas vezes nele. Este era um objeto possuído por um elemental. Neste mundo, os elementais poderiam se manifestar de duas maneiras. A primeira foi materializar seus corpos recebendo mana de um elementalista após um contrato oficial. Neste caso, eles acrescentariam carne aos seus corpos astrais e permitiriam que eu os visse também. A segunda foi possuir objetos como este que estava na minha frente. Nesta academia de guardiões que encorajava os estudantes a realizarem uma intensa sessão de treinamento, eles forneceram vários corpos elementais que poderiam ser quebrados após um contrato com o reino espiritual. Ele. Junto com o som que lembrava a voz risonha de uma criança, asas começaram a aparecer atrás dela. Voing. O corpo elementar flutuou com um conjunto intimidante de ruídos. O elemental que possuía este ovo era um elemental do vento comum de baixo grau. Mas devido ao corpo físico, era tão rápido quanto um elemental de nível médio, apesar de não ter como revidar. Ei, olha isso! O que é? Há um calouro treinando com um corpo elementar. Pude sentir os olhares dos alunos veteranos da academia que usavam a sala de treinamento. A emoção escondida por trás de suas vozes não era de surpresa, mas de zombaria diante da bravata de um júnior. Você não começa isso no segundo semestre. Ele provavelmente ouviu isso de algum lugar. Como disseram, os calouros geralmente iniciavam o treinamento com corpo elemental a partir do segundo semestre, e o motivo para isso era bem simples. Foi porque não faria sentido fazer os alunos tentarem algo impossível. O corpo elemental evitou facilmente minha lança estocada. Não foi apenas uma esquiva, depois de ler a trajetória da minha lança, ele mudou seu corpo no último segundo para se esquivar da lança com um intervalo de 0,1 centímetros para zombar de mim. Veja isso. Há muitos alunos do segundo ano que acham difícil contra os elementais do vento. O que aquele calouro pensa que é? Foi por isso que os corpos elementais só foram usados a partir do segundo semestre. A capacidade cognitiva superior e a esmagadora capacidade de esquiva complementada pelo próprio corpo físico eram ridículas. Mandar um aluno do primeiro ano pegar isso era o mesmo que mandar um bebê recém-nascido correr contra uma bicicleta.
pode ser possível para gênios famosos, mas era tão difícil que a maioria dos alunos comuns nem conseguiria alcançá-lo depois de se tornarem alunos do segundo ano. Nossa! Balancei minha lança novamente, mas tanto o tempo quanto a velocidade foram insuficientes. O corpo elemental facilmente se esquivou para um canto e, em vez disso, enfiou seu corpo na minha testa. Estava claramente brincando comigo. Cut. Não tinha capacidade ofensiva e por isso não doeu muito, mas o desânimo deixado pela sensação de derrota não foi pequeno. No entanto, não desanimei porque este foi apenas um teste para recuperar os sentidos que tive na iteração anterior. Se eu fosse ficar desanimado com algo assim, não teria prometido salvar o mundo. Eu pelo menos queria melhorar minha habilidade com a lança de volta ao nível básico. Pensando nisso, eu estava me preparando para lançar a lança mais uma vez quando uma voz brilhante ecoou na entrada e chegou aos meus ouvidos. Oi pessoal. Você está trabalhando duro como sempre. Maria. Você chegou bem cedo hoje. Você está aqui para treinar? NNNN. Teve uma coisa que estive fazendo durante o feriado. Ah, certo. Você quer alguns lanches? Mari abriu sem hesitação sua cesta de salgadinhos. Saindo infinitamente da cesta estavam batatas cozidas no vapor, milho, batata doce e vegetais da estação. Você deve ter trabalhado duro. A que você vai? Uma toalha molhada. Obrigado. Um aluno do segundo ano do departamento de cavaleiros coroou receber a toalha molhada de Mari, que logo também se aproximou de mim. Júnior. Eu lembro de você. Nós nos vimos de manhã, certo? Sim. Senhor Dunaref. É a primeira vez que vejo um calouro entrar na sala de treinamento no primeiro dia. Na minha época, estávamos ocupados jogando. Ela disse com um sorriso brilhante e naturalmente criou uma atmosfera positiva em um piscar de olhos. Você quer batatas cozidas no vapor? Eu também tenho açúcar. Desta vez estou com ele, acrescentou ela com um largo sorriso. Mesmo que eu estivesse um ano abaixo dela e hoje fosse nosso primeiro dia nos vendo, ela acabou com o constrangimento em um único segundo como se não fosse nada. Obrigado pela comida. Assim que tirei a batata cozida no vapor de suas mãos, seus dedos brancos polvilharam delicadamente açúcar em cima da batata. Flocos brancos de neve caíram sobre a polpa amarela da batata quente e fumegante. Uma batata com açúcar era um prato delicioso. Eu estava mastigando quando Maria entregou um copo de água na hora certa. Você precisa de água, certo? Desacelerar. Obrigado. Foi quando Maria avistou o corpo elementar e inclinou a cabeça. Isso é. Vendo um corpo elementar que todos conheceriam depois de passar pelo currículo do primeiro ano, Mari inclinou a cabeça. Você está praticando com isso? Sim. Há algum problema? Não. Parece que você está se esforçando muito. Ela balançou a cabeça nervosa, aparentemente preocupada em dar a impressão de que estava me desprezando. Afastando-me da entrada do meu quarto. Para ser exato, depois de me afastar da multidão que estava aqui para falar com Mari, peguei a lança de volta quando uma nova voz ecoou por trás. Era muito digno para ser a voz de um estudante, e havia um sinal indisfarçável de teimosia em sua antiga voz. Instrutor Aman. O professor Aman, que desanimou os calouros na cerimônia de entrada, estava olhando para mim. Corin Locke. Calouro, não é você? Prazer em conhecê-lo, senhor instrutor. O velho Aman contraiu os lábios depois de ser inesperadamente chamado de instrutor em vez de professor. Embora a academia fosse dividida em setores, departamento de cavaleiros e departamento de magia, todos que ensinavam os alunos eram chamados de professores. O professor Aman também era professor, mas não gostou desse título por causa de como parecia manchado de tinta. Por que você está praticando com um corpo elemental? Corin Locke. Estou praticando lança. Eu preciso acertar isso. PFF. Os zumbais atrás do velho Aman ao fundo explodiram em zombaria. Eles pareciam pensar nisso como a bravata de um novato ignorante. NNN. Gente, parem. É normal ele não saber o quão difícil é. Mari tentou impedir os alunos do último ano, temendo que isso pudesse ferir meus sentimentos, mas ela também tinha a impressão de que eu estava fazendo algo sem sentido. Você já aprendeu lanceiro antes? De que seita você é? Apenas um pouco de Bagua na minha aldeia. Bagua, os 8 trigramas,
Era uma das artes marciais combinadas que você poderia aprender como aluno do segundo ano. Verdade seja dita, foi isso que aprendi como base e a técnica de lança que realmente dominei foi as 6 lanças integradas e vazio, mas isso não era algo que eu pudesse mencionar na frente do velho homem-amã. Ainda não pude me revelar diante do velho amã e dos 2 veteranos da academia. Eles podem acidentalmente pensar em mim como subordinado àquele cara. Você está confiante de que pode fazer isso? Se estou confiante ou não, não importa. Eu terei que fazer isso. Vim aqui porque precisava fazer isso. O velho Amã pareceu satisfeito com a minha resposta e sorriu. É isso que eu gosto de ouvir. Eu gosto dessa atitude. Vou te dar 10 vales-refeição. Ele tirou um monte de vales-refeição de sua bolsa de couro grosso. Parecia que eu tinha deixado uma boa impressão nele. Venha me procurar se você tiver sucesso. Eu lhe darei uma recompensa. O velho Amã mostrou sua boa vontade através da comida. Era evidente que ele gostava de levar seus alunos favoritos a restaurantes. Embora fazer uma refeição com um velho teimoso normalmente fosse uma tarefa árdua, ele era surpreendentemente o tipo de pessoa que não interrompia durante as refeições. Além disso, ele era um gourmet que só comia comida cara. Se eu contasse a ele sobre meu sucesso, ele provavelmente me daria um voucher para um restaurante fabuloso fora do campus. Ainda no jogo, ele dava o voucher de um restaurante famoso na cidade de Merkava como recompensa pela construção de relacionamento. O velho Amã saiu para cuidar da sala de treinamento enquanto eu ficava para trás e olhava para o corpo elemental. Os veteranos ainda zombavam de mim enquanto garantiam que eu iria falhar. Boa sorte. Espero que você tenha sucesso. Mari, a única que me desejou boa sorte, foi para seu quarto depois de deixar essas palavras para trás. Os corpos elementais não tinham olhos. O mundo deles funcionava sob um princípio diferente comparado ao mundo humano. Eles usaram mana para perceber o mundo ao contrário dos 5 sentidos de um humano. Isto era o mesmo depois de possuir um corpo elementar. Um corpo elemental possuído por um elemental do vento reagiu aos ataques sentindo as vibrações do vento para discernir as ondulações do ar. Por causa disso, era muito mais ágil e sustentável do que o sentido da visão. Não caiu em fintas e não houve necessidade de se mover excessivamente, por isso poderia durar mais tempo com a mesma quantidade de resistência. E assim, o corpo elemental de um elemental do vento era o melhor alvo de prática para cavaleiros e magos. Não importa quão forte fosse o ataque, não teria sentido se não atingisse o alvo. Acertar o corpo elementar de um elemental do vento que se destacava em evitar ataques era prova de precisão. Mas isso, por sua vez, significava que era extremamente difícil, porque seriam necessárias técnicas, trabalho duro e um corpo capaz de precisão. Vuing! O corpo elemental se esquivou da lança com um ruído intimidador vindo de suas asas. Toda vez, ele se esquivava um pouco para o lado, como se estivesse zombando do atacante e provava as personalidades desagradáveis dos elementais. Eu tenho a técnica, mas não tenho corpo para fazer isso. O corpo era o problema. O corpo de Corin Lorca estava muito fraco. Tanto Rank Aura quanto Rank Mana estavam no fundo. Por causa da falta de aura, não consegui reforçar meu corpo e também não pude usar nenhuma habilidade que exigisse mana por causa da falta de mana. Com minhas estatísticas abaixo da média, não tive escolha a não ser incorporar tudo em cada um dos meus golpes, e cada falha adicionava mais frustração e fadiga ao meu corpo e o tornava mais pesado. Olhe para ele. Ele ainda está fazendo isso. Ele nem raspou ainda. Ele consegue tocar uma das asas. Porque ele ainda está fazendo isso. Provavelmente com vergonha de desistir agora. Ignorando os comentários irônicos, lancei minha lança, mas ela perfurou o ar rarefeito. Enfrentando o corpo elemental que nem parecia mais sincero em sua fuga, usei o poder rotacional dos meus ombros e da minha cintura para uma varredura lateral acelerada. Swish! Cortou o ar. Desviei meu olhar procurando pelo corpo elemental desaparecido e voltei depois de sentir algum peso na ponta da minha lança. Cair, cair. O corpo elementar rolou da ponta da minha lança e bateu no meu rosto. KNNG. Maior que a dor foi a humilhação. Estava completamente olhando para mim. Se eu fosse forte o suficiente para estar no mesmo nível que estava no segundo ano antes da regressão, não teria sido humilhado a este nível. Sinto falta da época em que consumia todo tipo de coisa. Eu costumava ter todos os tipos de remédios e poções milagrosas enquanto seguia Park Siu.
Minhas mãos procuravam uma toalha para enxugar a chuva de lágrimas quando uma toalha molhada foi colocada em cima da minha mão. Foi Maria. Você está cansado? A garota de cabelo turquesa disse depois de se agachar ao meu lado enquanto eu me deitava com meus membros bem abertos no chão. É muito difícil. Sim, é. Está tudo bem descansar um pouco. Você já está trabalhando duro o suficiente. Maria deu um sorriso amargo enquanto entregava um copo de água que foi criado através de magia. Uh, não. Por quê? Ela parecia estar com pena de mim por receber a enxurrada de zombarias e zombarias dos mais velhos. Maria era a única aqui que não estava zombando de mim. Você está indo para a sua refeição? Espero que você goste da sua refeição. Vou embora depois de tentar um pouco mais. É porque você está com vergonha. Está bem. Ninguém vai dizer nada. Você tem trabalhado duro. Você conseguirá na próxima vez. Não é isso. Havia uma expressão de dúvida e perplexidade crescentes em seu rosto. Você está muito cansado, não está? Simplesmente não está funcionando para você agora, Júnior. Você será capaz de fazer isso na próxima vez. Você pode tentar novamente mais tarde. Ela não estava errada. E também era verdade que eu estava sendo teimoso. Meu corpo estava pesado como se fosse uma peça de metal. Meus braços carregando a lança tremeram e havia sangue escorrendo das minhas palmas rasgadas. Pensei em como eu era há 3 anos. 3 anos atrás, quando possuí este corpo pela primeira vez, eu teria me debatendo com os braços enquanto o mal perseguia o corpo elemental. Comparado a isso, meu atual provavelmente estava muito melhor porque eu poderia pelo menos mostrar alguns sinais de habilidade com a lança. Mas naquela época estava tudo bem. 3 anos atrás, havia Park Siu. Tínhamos um player e uma janela do sistema. Também havia poções na janela de criação, bem como na guia de habilidades. Mas não mais. Não existia Park Siu, eu o matei. Agora, eu tinha que fazer tudo sozinho. Eu não poderia parar com algo assim. Não é tarde para desistir depois de tentar até o fim, certo? Havia esperança. Eu estava bastante acostumado com isso agora. Faltavam 4 horas para o toque de recolher. Analisar. Análise e ataque. Tanto agora como antes, essa era a única coisa em que eu era bom. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.